As igrejas evangélicas no Brasil se corromperam com o bolsonarismo, assim como a igreja cristã nos primeiros séculos se corrompeu com a influência de Constantino. Será? Me perguntaram o que é que eu penso sobre esse assunto. Bem, em primeiro lugar, eu acho não, tenho certeza, é uma grande falácia. Em segundo lugar, quem afirma tal coisa desconhece totalmente a história. Em terceiro lugar, vamos a alguns fatos, para não esticar muito o vídeo. Vamos lá. Bem, quem afirma tal coisa desconhece os pontos positivos, certo? Daquilo que aconteceu, né, de bom, da participação da igreja no Estado romano, ou no Império Romano, aliás. Desconhece totalmente. Porque essas pessoas pensam que a partir do momento, a partir do Edito de Milão e a partir de leis posteriores, a partir do momento que a igreja deixou de ser perseguida, a partir do momento que a igreja passa a participar na esfera do governo romano, essas pessoas pensam que só aconteceu coisas ruins, só aconteceram coisas negativas, o que é uma falácia. Vou citar aqui algumas coisas positivas. Você sabia que a igreja influenciou de uma maneira incrível a cultura romana? Quer um exemplo? Vamos lá. Algumas coisas positivas de tantas. O infanticídio no Império Romano. O infanticídio, ele fora abolido, ele fora barrado através da influência cristã, que era contra a morte de crianças. Que é o exemplo, a morte de forma inútil de gladiadores ali no Coliseu Romano. Essa prática parou através da influência da religião cristã. Que é outro exemplo de algo positivo que aconteceu naquele império. Os cristãos deixaram de ser perseguidos e agora constrói uma teologia sólida. Haja visto que antes, durante a perseguição, os cristãos não tinham tempo para pensar. Pensavam apenas em fugir, em escaparem para não morrer. Mas a partir do momento que a igreja parou de ser perseguida, veio uma coisa boa. Qual? A igreja agora pensa. A igreja agora dá uma resposta à altura para a filosofia grega. A igreja agora passa a ter os melhores teólogos da história. Possivelmente, os pais da igreja se destacaram. Então, a igreja amadureceu teologicamente. Então, a influência cristã mexeu com a cultura romana, certo? E também ela própria, com sua teologia, fora aperfeiçoada. Então, quem acha que aconteceu apenas coisas negativas da participação da igreja no Estado romano, certo? Certamente precisa estudar um pouco sobre o assunto. Agora, dizer que o bolsonarismo corrompeu as igrejas evangélicas, assim como Constantino corrompeu a igreja dos primeiros séculos, isso é um absurdo. Até porque, ali em Constantino, nós estamos falando de reis, de reinado, um Estado, certo? Que é baseado na administração de um soberano. No Brasil, não. No Brasil é uma democracia. É muito diferente. Um Estado democrático para um Estado tirano, um Estado regido por um soberano, é muito diferente, certo? Uma outra colocação é que Constantino pôs a Icá como religião oficial do Império Romano. Hoje, Bolsonaro não precisa colocar a igreja cristã, certo? Como oficial do Império Romano, até porque a igreja ela não está sendo perseguida no sentido de ser martirizada. A igreja está em um país onde existe uma constituição. A igreja está em um país onde há liberdade de expressão. A igreja ela é uma instituição forte em nosso Estado. A igreja ela é livre, certo? Isso nem passa na cabeça de Bolsonaro oficializar o cristianismo como religião única aqui do Brasil. Isso é uma falácia. Eu vi um pastor, não vou citar o nome por questão de ética, falando que a igreja casou com o Bolsonaro e se corrompeu totalmente, assim como casou com Constantino. Companheiro, você precisa estudar um pouquinho, comparar melhor, certo? Você está vendo aí um espantalho. Essa aqui é a verdade. Então, a igreja cristã é robusta, a igreja cristã não está sendo marginalizada, não está sendo perseguida como foi a igreja ali no Império Romano, certo? Nós temos uma Constituição Federal, estamos em um Estado democrático que dá liberdade religiosa, enfim, liberdade de expressão e coisas mais. Então não faz sentido comparar com Constantino. Constantino usou a igreja para chegar ao poder, certo? Bolsonaro já está no poder. É muito diferente. Quer ver uma outra colocação que eu tenho
a dizer é que Constantino, ele impôs a religião cristã, certo? Aos ímpios, aos pagãos. Bolsonaro não está impondo religião cristã a ninguém, e nem nós queremos isso, de forma alguma. Nós estamos em um Estado democrático. A fé não é imposta, vai contra a natureza da fé. Então, quem faz uma comparação dessa está desprovido de conhecimento histórico, desprovido de conhecimento dos fatos que ocorreram. Quer ver uma outra diferença? Constantino tinha uma influência muito grande, ao ponto de escolher líderes locais para dirigir as igrejas, ao ponto de ter mesmo voz ativa nos concílios. Companheiro, Bolsonaro não está consagrando ninguém a pastor. Amigo, Bolsonaro não está decidindo nenhuma doutrina dentro da igreja. E Constantino fazia tudo isso, certo? Quer ver uma outra colocação? A igreja dos dias de Constantino não tinha maturidade teológica. Era uma igreja que vivia fugindo, era uma igreja marginalizada, perseguida, andava pelos antros da terra, pelas catatumbas de Roma, desesperada, meu Deus, nervosa, certo? Fujona para não morrer, fujona no sentido de não querer ser martirizada, porque nunca tiveram medo de evangelizar, certo? Então a igreja não tinha maturidade teológica, tinha revelação da Escritura, as cartas, né? Tinha o Novo Testamento, porém, eles ainda não tinham maturidade teológica, não havia um grande teólogo assim, de tanta expressão como passou a existir após os concílios, após cessar a perseguição. Claro que teve, mas os pais da igreja, os que mais se destacaram, foi a partir do momento que a igreja esfriou a cabeça. Então a igreja em Constantino não tinha maturidade teológica. Hoje é muito diferente. A igreja hoje tem maturidade teológica, maturidade filosófica. A igreja hoje tem maturidade teológica e ela não aceita a voz de ninguém. Ela não aceita ser controlada pelo Estado, controlada por ninguém, a não ser pela Bíblia Sagrada, pelas Escrituras Sagradas. Então essas experiências do passado levaram a igreja a ter equilíbrio e maturidade filosófica, histórica e teológica. Nem passa por cabeça de Bolsonaro consagrar alguém a pastor, pôr o cristianismo como religião oficial. Então essas pessoas estão vendo coisas que não faz sentido. Certo? A maior prova que a igreja amadureceu é que Lula é um ídolo, alguém super popular. Fez o que fez, certo? Viveu à margem da marginalidade, fazendo coisas terríveis. E tivemos aí membros, até senadora dentro da igreja, querendo apoiar, atrair a igreja para ele. E nós não aceitamos, certo? Nós estamos concordando com o Bolsonaro porque ele defende as nossas bandeiras. Não é contra as nossas bandeiras. Não se trata de trazer alguém para ter influência dentro do nosso meio, como teve Constantino. Então, é um absurdo o que esse companheiro disse, o que essas pessoas estão pensando. É muito diferente o contexto de Constantino para o contexto aqui de nossa época, certo? Em linhas gerais, basicamente, é isto que eu tenho para dizer. Nada do que Constantino fez, naquele contexto, entendeu? Sequer passa na cabeça de Bolsonaro. Nós não temos ele como alguém perfeito, ninguém está idolatrando Bolsonaro. Há excessos por parte de alguns? Claro que há excessos. Ninguém é perfeito, não é fácil participar no universo político. Todavia, nós só apoiamos ele porque ele ainda tem a lucidez de não ir contra a liberdade de expressão, de não estar com história de censurar mídia ou censurar a igreja, porque ele não é comunista, não é socialista. Todos os estados comunistas e socialistas perseguiram a igreja, tornaram-se ditaduras. Nós sabemos, nós temos maturidade histórica, nós sabemos das mais de 100 milhões de pessoas que o comunismo matou. Não é senadora nenhuma que vai fazer nossa cabeça, não é falso pastor nenhum que vai fazer a nossa cabeça. A igreja está certíssima no que ela está fazendo. Enquanto o Bolsonaro estiver na linha, certo? Dando liberdade de expressão, liberdade religiosa, certo? Fazendo o que está fazendo, nós apoiamos eles. Saiu da linha, nós estamos fora. Mas até aqui tem dado certo, certo? Então estou dando aqui essa explicação. Que Deus possa abençoar a todos. Medite e abra a sua cabeça.